Então, assim, como é que ela acontece na vida da pessoa? Então, obrigada quem está colocando para gravar. Então, ela é um assunto, obesidade, que pode surgir lá na infância e pode comprometer todo o processo de desenvolvimento, foi o que a gente chamou de comprometimento do ciclo vital, tá bem? Hoje a gente vai conversar sobre esse espaço entre o surgimento dela, que pode se dar na infância, pode se dar na pré-adolescência, na mudança hormonal, e daí nas consequências psicológicas disso. E aí todo um espaço aqui de sobrepeso que o indivíduo vai adquirindo já com a obesidade, considerada, digamos, leve, assim. E aí o espaço de morbidez, que é já o estado mais comprometedor da obesidade. Tão comprometedor quanto, quer dizer, nós estamos dentro de um campo patológico. Então, estamos entrando dentro de um campo considerado perigoso, tá? Então, a gente está agora na patologia. Então, se a gente volta para trás, a gente tem um histórico que construiu a patologia. Se a gente vai adiante, a gente tem que tomar decisões importantes, porque a consequência da morbidez é o óbito. Assim, mais, digamos, em tempo real e nas condições que o paciente for apresentar. Então, vejam, a gente falou lá no início e agora a gente vai direto para a outra ponta da gravidade do problema, tá bem? Por isso que a gente está dizendo psicodinâmica, porque daí quando a gente vai conversar sobre os aspectos psicológicos, a gente quer entender qual é esse movimento. Então, esse espaço intermediário aqui, entre desenvolver a obesidade e chegar à obesidade mórbida, é o sobrepeso e a frequência com que isso vai se alterando e todas as tentativas frustradas desse indivíduo com relação a estratégias de impedir o aumento da obesidade, o aumento do ganho de peso. Tudo bem? Então, consequentemente, nós vamos conversar sobre todas as situações psicológicas de estigma, de preconceito e de inadequação psicológica que o indivíduo se sente ou alteração que ele tem quando ele está submetido a tanto sofrimento, né, que a vida do obeso propicia para ele, acontece na vida dele. Então, quando ele é criança, nós culturalmente gostamos de dizer, que bonitinho, tão gordinho, né? Parece até um elogio a gente dizer que o bebê é fofinho, que o bebê é gordinho e tal. Mas, na verdade, a gente está começando, se a gente começar a fazer esses elogios todos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está começando a traçar um roteiro para essa criança de que agora é bonitinho, mas daqui a um tempo já vai deixar de ser bonitinho e já vai ser chatinho e já vai ser um incômodo na rotina dele e os adultos já vão começar a ficar preocupados. Então, quando o indivíduo chega numa situação de sofrimento psíquico, que é o que nós estamos colocando aqui na abertura dessa conversa, é porque todos os métodos que a pessoa obteve na vida para ela se ver livre de algum sofrimento, no caso aqui Freud não escreveu especificamente sobre obesidade mórbida, mas ele escreveu sobre sofrimento psíquico. Então, a pessoa em sofrimento psíquico, experimentando obesidade, por exemplo, ela faria de tudo para superar isso, para não lidar às vezes com isso, e para amenizar essa dor. Então, é uma dor que nós estamos chamando, eu vou chamar de simbólica, uma dor simbólica, tá bem? Freud chamou assim, e é bem oportuno para a gente conversar. Então, o mais eficaz que a pessoa desenvolve em geral, alguma coisa que vai intoxicá-la. Por isso que é gostoso conversar, é bom a gente citar Freud, porque mesmo que ele não tenha escrito especificamente sobre o quadro de alimentação ou de excesso,
ou de porções exageradas, ou de condição do obeso, aqui a gente pode usar essa terminologia que ele sugere, de que o indivíduo, ele, em termos emocionais, ele fica intoxicado. Então, ele vai se dar ao prazer de comer as coisas que ele gosta, as coisas que ele quer, mas são aquelas coisas que estão provocando toda essa intoxicação, na luta que ele tem de ser feliz, na luta que ele tem de conseguir afastar aquele sofrimento. Então, ele está triste, ele senta à mesa, e ele come, e ele pede para quem faz a comida para ele fazer a comida que ele gosta, porque ele está triste, é como se fosse compensador para ele, né? E aí ele vai ter todo esse prazer, Freud chama de libidinal, né? Um prazer semelhante ao prazer sexual, de amortecer essas preocupações ou de dificultar, de não dificultar a vida ainda mais para ele. Então é como se esse momento fosse um momento de refúgio do próprio universo, do próprio mundo, da própria realidade do indivíduo, tá? Mas não sei se vocês se lembram, semana passada a gente falou assim, a psicologia não se preocupa muito com os índices de referência. No entanto, quando a gente ingressa numa equipe que trabalha no combate à obesidade mórbida, e quando é a equipe que já está em organização de diagnóstico e preposição de cirurgia, no caso cirurgia bariátrica, por exemplo, então já nós temos que considerar os números e temos que considerar referenciais para a gente ir adiante no tratamento, ou para a gente suprimir o tratamento, ou para a gente considerar a pessoa apta, ou para a gente considerar a pessoa inapta para fazer procedimentos radicais em relação à obesidade. Então, em 1997, a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu um índice de referência nessa medida, de dizer, então tá, então essa pessoa é obesa, é leve, é moderada, é grave, gravíssimo. Então ela estabeleceu uma referência já baseada lá atrás em itens propostos por Kate Legge, e que estabelece lá em 1835, nas medidas da medicina, como é que ia se lidar com a massa corpórea do indivíduo. Então, eu sei que vocês sabem essa informação, mas eu só coloquei a referência e também o artigo científico referente a isso, para a gente começar a conversar. Então, eu sei que vocês sabem isso, mas a gente só colocou aqui para vocês não esquecerem. Então, a massa corporal vai ser medida em quilogramas, dividido pelo peso ao quadrado. Então, a altura ao quadrado. Então, o peso do indivíduo dividido pela altura ao quadrado. Então, esse resultado vai ser considerado o IMC da pessoa, e ele vai ser justamente o ponto em que a gente vai, como profissional, pensar quais são as decisões adiante que o indivíduo tem que ser instruído, e em alguns casos tem que ser advertido a tomar decisão muito importante e para a vida, né? Bem considerável para o futuro dele. Então, a OMS divide 3 níveis para a gente começar a conversar. Então, o grau 1 é de 30 a 34,9, vejam, são 5 pontos aproximadamente, que vão dizer, olha, então ele está num grau inicial de obesidade. O grau 2 é 35 a 39, já começa a ser um grau de atenção bastante importante, e o grau 3, que é o tema da nossa aula, obesidade mórbida, e aí é total atenção e quase uma intervenção bastante radical, considerada por muitos bastante radical. Então, quem que determina isso? Para ter parâmetro para os profissionais, então a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e a Federação Internacional, da qual a gente faz parte, o Brasil faz parte, então sugere
observação desses quadros de obesidade, então considerada de pequena até super, super obesidade. Então, esses graus são muito importantes, esses níveis são muito importantes, e vejam, no início, a pequena obesidade, que já é patologia, tá, gente? Falou obesidade, já estamos no campo da patologia, então é de 27 a 30, quer dizer, 3 pontos apenas. E já que o indivíduo já está desenvolvendo obesidade, ele muito provavelmente passa dessa obesidade pequena para moderada, quase rapidamente. Assim, observa-se, a gente pode discutir os fatores, né? Tudo que aconteceu com a pessoa, o que está acontecendo com a pessoa, que vai fazer ela começar a acelerar. Por isso, ela tem que ser observada. Então, obesidade moderada, que vai de 30 a 35, obesidade grave, quer dizer, do item 3 adiante, quando nós em ciência usamos o termo grave, aí nós já estamos falando de coisa bem séria, tá? Então, nós não usamos o termo grave para dizer, como senso comum, nossa, que situação grave. Não, aqui nós utilizamos o termo com rigor, digamos assim, com rigor científico. Então, grave, mórbida, super obesidade e super, super obesidade, então nós já estamos dentro de um grau de gravidade e de elevação de gravidade, tá bem? Então aí nós já, a partir do 3, a gente já pode considerar aquele indivíduo comprometido com a obesidade e tendo que tomar medidas que podem levar ao diagnóstico de tratamento operatório. Então, como é que a gente decide, assim, embora seja uma cirurgia eletiva, como é que a equipe vai considerar que aquele indivíduo está em condição, ou o diagnóstico seria dizer a ele, comunicar a ele a sua condição e dizer, olha, nós temos 2 pontos aqui, um ponto de partida e 2 caminhos a seguir. Um é se manter na obesidade ou aumentar e não se preocupar com ela e ir a óbito mais rapidamente, ou intervir a partir desses 2 pontos aqui. Número 1, o portador de obesidade mórbida, ok, chegou a 40, ou está igual a 40, ou está maior que 40, então, por pelo menos 2 anos. Então, ele foi monitorado, ele foi acompanhado, ele já passou de 40 e faz mais de 2 anos. E ele também teve muito insucesso em todas as tentativas. Então, efeito sanfona, muitas dietas acompanhadas, dietas não acompanhadas. O obeso, ele é sabido, né? Ele vai atrás de um monte de coisa, porque ele quer manter aquela condição dele. Ele gostaria de comer todas as coisas que ele come sem comprometimento de aumento de peso, e ele não tem isso, ele não consegue, não existe essa receita de que você come tudo que você quer, açúcar e sal e gordura, e você come tudo e você não engorda. É muito raro e depende muito da quantidade, das porções. Então, ele já teve muito insucesso continuado e de maneira séria e correta, no entanto, não deu certo. Ele teve, às vezes, conduta incorreta, ele teve prática incorreta, hábito incorreto para o intento dele, e comportamento incorreto, mas às vezes ele procurou ajuda, às vezes ele foi no nutricionista por 1 ano, por 2 anos, fez atividade física, e ele não conseguiu. Então, ele tem recaídas, ele tem abandono, ele tem um discurso, eu tentei, e ele vai chegar para nós absolutamente sofrido, e ele vai chegar absolutamente frustrado, ele vai chegar diante de você e diante de mim com algumas inverdades, vamos chamar de inverdades mentiras, tá? A gente alivia um pouquinho, mas são inverdades, são verdades para ele, mas são mentiras porque não correspondem à realidade. Então, ele pode chegar para nós e dizer assim, olha, eu não sei como que eu engordo, porque eu faço exercício 3 vezes por semana, eu estou matriculado, ele tira a carteirinha
da academia e mostra, todo empolgado, tá? Bom, ele pode estar indo, ele pode ser muito sociável na academia, ele pode estar cumprindo tudo que o preparador ou que os professores dizem, mas a intensidade, o gasto dele, mesmo na academia ou mesmo nos exercícios, não sozinhos, não são compensatórios. Então, insucesso, não deu certo. O primeiro item é de insucesso, já é um sinal para a equipe de que talvez a radicalização da operação é que fosse necessária. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, puxa, mas vai dizer para o paciente que você é obeso mórbido, você já está nos graus de obesidade mórbida e você pode morrer a qualquer momento? Bom, eu não diria sim na lata, mas eu diria sim para esse paciente. Talvez a forma como dizer, a gente tem que conversar. Podemos conversar como os nutricionistas vão dizer, como nós psicólogos vamos dizer, mas a gente diria. A gente tem que dizer. A ciência nos obriga a dizer, sabe por quê? Porque ele vai a óbito mesmo. Ele pode infartar, ele pode desenvolver uma diabetes bastante severa, ele pode ter ansiedade e ideias fixas de suicídio, ele pode, enfim, ele pode ser uma pessoa muito frustrada e ter uma vida muito complicada em termos psicológicos e em termos de ingesta. Então, ele pode, sim, morrer a qualquer momento. Tá? Isso é um ponto muito importante. Só que nós temos que lidar com isso, nós temos que ver como que nós vamos chegar nesse ponto para falar para ele. Então, algumas equipes, quando estão preparando esses indivíduos, elas dizem assim, ó, principalmente o protocolo de algumas equipes, é dizer, olha, o tanto que você se sente mal, o tanto que você tem de comprometimento com a obesidade, pode ser muito maior do que tudo que tiver por vir se você fizer, por exemplo, a cirurgia do estômago. Então, isso tem que ser discutido com o paciente e ele tem que entender tudo que está sendo de risco e de comprometimento com a saúde dele até então. E, no segundo ponto, o paciente com MC entre 35 e 39,9, ele já está, muito provavelmente, apresentando comorbidades, ele já está com doenças crônicas, provavelmente desencadeadas pelo agravamento da obesidade, ou seja, esse indivíduo já está ou com 40, IMC 40, ou ele está a caminho do IMC 40 maior ou maior, e ele já tem males associados. Então, ele está começando a desenvolver o perfil para ser um bariátrico, para fazer a cirurgia. Então, vejam os itens aqui, ó. Acima de 40, vamos supor que caia lá, não agora nessa avaliação, mas na segunda já vai cair a aula 5. Então, se cair para você assim, quando que ele deve fazer? Quando ele decidir, porque a cirurgia é eletiva. Quando é quando ele decidir. Mas quando ele tem perfil para uma cirurgia? Quando ele tem perfil? Ele não desenvolve o perfil, ele se torna obeso mórbido, e daí ele tem esse perfil com esses dois itens, MC acima de 40 e indicação acima de 40 ou 35, quando ele começa a apresentar doenças clínicas, incomorbidades, várias doenças nós vamos enumerar aqui, que são descompensadas pela obesidade. Então, esse paciente, ele é que vai decidir fazer, porque da adesão dele e da compreensão cognitiva de tudo que ele vai ter que desenvolver depois da cirurgia, precisa de ter o comprometimento dele, porque senão ele não foi a óbito ainda com a obesidade, mas daí ele não cumpre os combinados, ele vai a óbito depois. Então, assim, o que permeia essa conversa é a morte, gente, infelizmente. Permeia a conversa com os pacientes. A gente começa a conversar sobre obesidade mórbida sob o ponto de vista de que o indivíduo está tendo comprometimentos de ameaça à vida dele. Então, ele já não tem mais qualidade de vida e a sua autoestima está zero em alguns casos. Mesmo, eu vou dizer a vocês, queridos, ó,
Mesmo que ele diga assim, não, eu tô feliz, eu só vim porque minha família fala muito, é porque eu passei mal, eu tive uma crise de hipertensão muito alta, é porque eu desmaiei, então ele mesmo, isso é uma fuga, é como se ele estivesse tentando conquistar a gente, nós profissionais, que ele não precisa fazer isso, para a gente se compadecer dele. Não, a gente está aqui para ajudar esse paciente. Vamos olhar reto para o problema? Vamos olhar o papo reto? Então, você está com ameaça à vida e você pode ter de volta o controle da sua vida. Então, aquilo que você pensa ser extremamente prazeroso está sendo objeto de instrumento de morte na tua vida. Aquilo que você considera super saboroso, maravilhoso e em quantidades elevadíssimas, uso de substâncias ou qualquer outra coisa, né? Ou aquelas sobremesas maravilhosas, que são maravilhosas. Se ele faz a cirurgia, ele não vai deixar de comer para sempre, mas ele vai ter que ter uma reorganização alimentar aí. E disso depende dele. Para isso, ele tem que estar emocionalmente preparado. Então, a gente está junto com ele para ajudar nessa preparação. Então, doenças como que vão melhorar, né, com a perda de peso, ou que a gente tem certeza que diminuem quando o peso também volta ao seu estado mais original. Então, diabetes, hipertensão arterial, doenças ligadas à retenção de cálcio, então as osteoarticulares, né? Desde osteoporose até os incômodos nos membros inferiores, então problemas de articulação no joelho, problema no tornozelo, dores na coluna, dores na lombar, dores na cervical, bom, enfim, tudo que está relacionado com as articulações, mas sobretudo nos membros inferiores, porque obviamente é uma lógica, né, gente? O peso do indivíduo vai, né, gravitacionalmente vai empurrar esse indivíduo com força sobre os membros inferiores. Então, ele vai ter comprometimentos, ele vai ter dores constantes, ele vai ter dificuldade de caminhar, e se ele aumentar, se ele tiver lá acima de 40, 50 ou até 60, aí ele já não vai mais, em alguns casos, nem caminhar, né? Nem sair quase da cama sem ajuda. Então, assim, problemas endocrinológicos todos têm que ser observados antes de qualquer indicação. Então, por isso, essas equipes que fazem as cirurgias fazem um levantamento sobre a pessoa. Então, a pessoa chega muito animada, eu quero, me disseram que esse cirurgião é ótimo, que ele faz cirurgia bariátrica, eu quero, ela vai. Então, ela tem que passar por vários profissionais para fazer um mapeamento sobre ela. Então, vamos ver como é que está o esquema corporal dela. Vamos passar por um fisioterapeuta para ver como é que está a respiração, como é que está os músculos, o tônus muscular. Vamos passar por um ortopedista para ver se nós temos algum problema de osteoarticulações. Então, vamos passar por um psicólogo para ver assim, então você decidiu, assim, quando você decidiu? Essa é uma das primeiras perguntas. Como você decidiu? A partir do quê? Qual foi o seu incômodo? Por exemplo, eu tenho uma paciente que já tem 3 anos de cirurgia, que ela me disse que quando ela ouvia as pessoas dizendo, mas você não está bem, mas você engordou muito nesses últimos tempos, os mais amigos diziam, eu não quero te ofender, mas eu estou vendo que você não está bem e tal, por que você não procura uma ajuda? A gente vai com você, vamos nutricionista. Então, as pessoas dão o maior número de sugestões possíveis. Aí ela contou para mim assim, olha, eu fiquei muito triste porque eu fui almoçar na casa de uma amiga e era uma casa muito legal, assim, muito um espaço para todo mundo ficar em volta da churrasqueira, com aquelas mesinhas brancas e cadeirinhas brancas de plástico. E do jeito que eu cheguei, o chão era um pouco liso, assim, eu cheguei e me deram uma cadeira daquela branca para sentar. E eu sentei, quando eu sentei na cadeira, o chão era liso, a cadeira abriu. E eu caí no meio daquela reunião com todo mundo junto. E eu me senti muito humilhada. Então, já faz 3 anos que ela fez a cirurgia.
ela se sentiu tão humilhada que as pessoas foram cordiais. Oi, meu Deus, senta aqui, senta nessa de madeira, e olha, aqui mais confortável, e não sei o quê, e jogaram aquela cadeira para lá, e ela contou que ela passou o dia, de vez em quando ela olhava para a cadeira e via a cadeira com 3 pernas quebradas lá, porque ela quebrou pelo peso dela. Então, ela tomou uma decisão na vida dela, ela disse, nunca mais eu quero passar por essa sensação de que todo mundo sabe, como se não entrasse isso na cabeça dela, né? Como se isso fosse, agora todo mundo sabe que eu sou obesa. Não, as pessoas já sabiam, mas ela tinha passado por essa situação que ela considerou um vexame. Então, nem sempre o obeso mórbido procura o tratamento definitivo, ou esse tratamento, não vamos chamar de definitivo, mas um tratamento muito incisivo, porque ele está com todos esses comprometimentos aqui. Porque ele está com diabetes, porque ele está com hipertensão, porque ele não dorme direito, né? Apneia do sono, porque ele já falhou um monte de tratamentos. Nem sempre é por isso. Às vezes ele procura justamente porque ele se sentiu humilhado socialmente, porque ele se sentiu arrasado, porque ele teve vontade de morrer, de tanta vergonha que ele sentiu. E assim acontece com outros casos, por exemplo, a pessoa fica presa na catraca do metrô, fica presa na catraca do ônibus, ficar sem condição de levantar, e pegar uma coisa no chão e não conseguir se levantar, e ter um travamento de coluna, porque consegue se abaixar, mas não consegue voltar. Quer dizer, toda essa vida sedentária, toda essa falta de exercício, que já é por acúmulo de peso, começa a se voltar contra a pessoa. E aí, quando ela passa uma situação limite, assim, que a humilha definitivamente na frente das pessoas e ela se sente muito mal, ela pode até dizer que não se sentiu, porque se sentiu acolhida na família ou no grupo de amigos, mas para nós profissionais ela vai falar a verdade. E ela vai falar em grande sofrimento, não é simples assim, então agora decidi fazer a cirurgia, agora estou ótima. Não, ela tem 3 anos que fez essa senhora, e ela tem muita dificuldade ainda, ou com ingesta de alguns alimentos, ou porque o corpo não volta. Ok, você vai ficar magrinha igual quando você era solteira. Não tinha filhos, né? Eu quis dizer isso, né? Quando você estava no 2º grau e agora a pessoa já tem 50 anos. Claro, o corpo vai voltar e teve aquela elasticidade, então ela vai ter consequências dessa volta, que também ela tem que se preparar para todo o pós-cirúrgico ou a maneira de lidar. Mas a vantagem é que essa pessoa já sofreu muitos anos, então ela pode, muito provavelmente, se alegrar com as conquistas que ela vai desenvolvendo. Então, isso pode ser um reforçador bastante considerável para a nova situação e para a nova rotina dela. Tá bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me acompanhando? Só para a gente conferir. Sim. Professora, Pois não, aproveitando... Silvana? É a Gabi. Não, Oi, é a Gabi. Gabi. Desculpa, fala. Imagina. Eu tenho uma dúvida. Eu conheci 2 pessoas que estavam, na verdade, para fazer a cirurgia, só que elas iam fazer pelo SUS, só que essas 2 pessoas, acho que elas precisavam engordar, tipo, na cabeça delas, elas já estavam preparadas para fazer, mas elas estavam numa situação de obesidade, mas não ao ponto de fazer a cirurgia. Então, o que elas estavam fazendo? Elas estavam engordando para atingir a quantidade que precisa de peso, né? Para poder fazer a cirurgia pelo SUS. Como é que em geral, lida? acima de 105 quilos. Em geral. Isso. E como é que não tem uma regulamentação, né? Olha, vou te falar uma coisa horrível, Gabi. Algumas equipes sugerem isso para os pacientes. Eu não posso afirmar com muita cientificidade, tá bom? Não vai levar isso ao pé da letra. Eu estou te falando só que eu ouço dos pacientes, tá? Porque a professora tem sim. Tem, né? Tem, já, assim, a gente tem um certo contato com grupos de médicos e tudo, e tem algumas clínicas que o paciente não está com IMC 40,
E para conseguir fazer a cirurgia, para ter a aprovação e tudo, eles incentivam o ganho de peso. Então, aí eu já acho perigoso. Se um paciente meu vai numa clínica e acontece isso, eu acho que já é perigoso, entendeu? Porque você pode, por exemplo, nós estaríamos nesse espaço, Andréia, de sobrepeso, que tudo bem, o indivíduo percebeu que ele está aumentando muito. Então, eu já sou por um tratamento associado, pelo menos com as nutricionistas que eu trabalho de vez em quando, se a pessoa me indica uma cliente que está tentando evitar a bariátrica, é porque ela já observou como nutricionista que está tendo um elevado aumento de peso. Então, em alguns casos, eu confio muito na profissão associada, né, assim, nesse encontro da psicologia com a nutrição. Em alguns casos, a pessoa precisava mesmo de psicoterapia. E quando é indicado pelo nutricionista, se ela tem uma boa relação com o nutricionista e tem confiança no nutricionista, a gente consegue demover, né, essa pessoa dessa ideia. Porque eu não considero uma coisa assim, não me levem a mal, mas eu não considero muito ético isso. Imagina que você vai falar para o paciente, olha, seu caso é de indicação cirúrgica, mas você não tem peso, então pode comer à vontade até você ficar bem obesa para vir aqui fazer. Gente, as coisas no SUS demoram. Se o indivíduo acentua os seus problemas, esses problemas decorrentes, ele pode ir a óbito antes da liberação dessa cirurgia. Eu acho muito perigoso. Mas eu sou mais conservadora, vocês estão entendendo? Assim, não sei se é porque a gente trabalha com a vida acadêmica, né? Então a gente estuda todos os comprometimentos e todas as regras, né? E vocês dão um desconto que eu sou professora de ética, então eu tenho lá meus princípios que podem ser frágeis vez ou outra, porque a vida da gente faz a gente julgar situações e casos, e mesmo assim eu sempre opto pela ética, pelo menos na intencionalidade, porque às vezes a gente não depende só da gente, vocês estão entendendo, né? Vocês, como profissionais, vocês vão sugerir ao indivíduo. E você vai esperar ele ter aderência a essa sugestão. Por isso que eu acho dramático. Se uma equipe diz, olha, você tem que engordar 5 quilos. Para o obeso mórbido, 5 quilos, ele vai dizer, isso aí para mim é facílimo, né? Mas eu não... Professora, mas assim, o contexto que eu falei é assim, num contexto do cirurgião que quer fazer a cirurgia, porque ele vai... Não estou falando num contexto SUS. Ah, tá. Nossa, é num contexto de particular ou uso do plano de saúde, quando possível, para esse tipo de cirurgia, porque aí o cirurgião ele ganha o valor da cirurgia, ele aumenta a produtividade, entre aspas, dele. Entendi. Eu super condeno isso, mas a gente já ouviu falar. É muito grave, eu acho muito grave isso. Eu conheço algumas equipes que estão trabalhando, eu conheço pessoas que foram bem-sucedidas, e conheço cirurgiões sérios que falaram, olha, vamos fazer um acompanhamento, você não precisa decidir agora. Entendeu? Assim, o cirurgião não manda embora aquele paciente. Fique aí com a sua obesidade, porque você não vai ter... Não, ele diz, olha, você tem uma indicação, vamos fazer um acompanhamento, né? E aí, esse acompanhamento pode reverter esse quadro. Já vi também casos assim, que a pessoa diz... É por isso que a indicação é quando, pelo menos 2 anos, o indivíduo, ele cometeu um insucesso, ele se viu em situação de insucesso com as estratégias, entendeu? Porque, claro, mesmo na psicologia, o que eu estou mais acostumada, deixa eu te falar, Andréia e Gabi, o que eu estou mais acostumada, estou íntima, né, da Gabriela, já estou chamando ela de Gabi, né? Pode chamar, não tem problema. Estou íntima, Gabriela. Pode chamar. Então, aí o que eu tenho mais experiência, vamos dizer assim, não me levem a mal, não é arrogância, assim, mas o que eu tenho mais experiência no consultório clínico, nesses quase 30 anos, é que quando é muito difícil para o paciente, a situação, quando é muito sofrimento, que nem Freud estava falando lá no começo, aquela citação de Freud, ele tende a desistir do tratamento.
Então, o insucesso não é porque a pessoa tentou e ela fez o que ela podia e ela foi determinada, não, porque a determinada, ela emagrece. A pessoa que vai na academia e se diverte e descobre que ela pode fazer alterações e ela adere ao tratamento do nutricionista, então ela retoma a vida dela. Mas quando o sofrimento é muito intenso, gente, a pessoa sucumbe, aí aparece o insucesso, aí aparece a frustração. Então pensa, Andréia, se o médico que ela confia vai dizer para ela, olha, engorda 5 quilos, engorda 10 quilos, que daí o SUS vai autorizar, ou a gente vai fazer, e o seu convênio vai autorizar, ela vai confiar no cara. Então é muito dramático esse momento. Eu gosto muito da minha profissão, mas eu sei que se a gente for pegar pesado com a pessoa, ela pode desistir. Então, é difícil achar essa medida, sabe? E isso serve não só para lidar com esse sofrimento psíquico da obesidade, mas para a vida, assim. Por exemplo, se vocês tiverem contato com adolescentes, ou vocês forem se dedicar à nutrição e à reeducação alimentar dos adolescentes, vocês vão ver que o adolescente, nós vivemos tempos em que o adolescente quer o máximo de facilidade possível. Se você conversar muito sério com ele, a primeira coisa que ele fala é que ele não quer mais ir no psicólogo. Então, tem que ter estratégia, sabe, assim, dentro da psicoterapia, e eu acho que isso serve também para conversa com os nutricionistas, tem que ter método, tem que envolver esse adolescente na reflexão natural da vida. Porque se for, assim, moralista, se for... vai irritar o adolescente, vai irritar aquele indivíduo, e ele vai desistir. Eu não vou lá pagar uma terapia que está sendo contra mim. É até uma lógica, né? Ele vai dizer muitas vezes, né? Às vezes eu insisto com adolescentes que não querem muito conversar sobre seus conflitos, né? E eles são... E alguns desenvolvem muito peso, muito ganho de peso. E eles não querem conversar. Aí eu digo para os pais, né, na sessão dos pais, olha, porque a gente tem sessão de pais, né? Então eu digo assim, tem a sessão dos adolescentes e tem a sessão dos pais, para os pais saberem como é a sessão dos adolescentes. Eu digo depois em separado para os pais, olha, talvez fosse bom conversar com o seu filho, né? Porque eu não posso ser antiética de querer que vocês mantenham ele aqui se ele está indisposto a fazer psicoterapia, se ele está indisposto a conversar comigo sobre os conflitos. Porque pensa, gente, ele vem numa sessão, fica quieto. Ele vem noutra sessão, fica monossilábico. Sim, não. Para que a gente vai ficar atendendo uma pessoa assim? E aí os pais estranham, sabe? Nossa, mas ele não me disse que ele está fazendo isso. Não, tá tudo bem, é normal que ele... Porque ele está em sofrimento. Então, é preciso investigar com ele se de fato ele deseja. Ai, mas se ele falar não? Ai, eu estou querendo ajudar meu filho e ele fala não quero. Bom, às vezes ele fala não para o método que vocês escolheram, para o profissional que vocês escolheram. Vocês podem fazer mudanças, podem procurar outro psicólogo, outra psicóloga, podem mudar o nutricionista, podem procurar outros profissionais, uma segunda opinião, aquela velha máxima, né? De dizer, ó, pode ver uma outra opinião. E isso costuma dar certo, sabe? Quando você passa autonomia para o indivíduo. Você diz, olha, decide. Veja bem o que você quer. E se ele não quer, ele diz, eu não quero mais. Tá bem. Mas passa algum tempo, essa família, de novo, vem falar às vezes com a gente. Eu gosto disso. Eu prefiro. Financeiramente, às vezes eu levo uns baques, porque eu digo para a pessoa e a pessoa vai embora, né? Daí eu perco aquele paciente. Mas aí nós temos que conversar entre nós, né? Aí é uma conversa bem assim entre nós. E bem didática, né? Você tem que optar, né? Você tem uma conduta, um jeito de trabalhar. Então, assim, a pessoa sofre, ela está em sofrimento, ela sofre discriminação, ela sofre estigma, ela sofre humilhações, e ela tem a oportunidade de falar sobre isso. Ela tem a oportunidade de estar conosco, né, de fazer o que nós estamos sugerindo, porque cientificamente é comprovado. Nós não vamos dizer uma coisa para a pessoa se a gente não tem formação técnica para isso, nem
nem recomendo, né, você ir para frente de um paciente sem formação técnica. Então, assim, eu tenho minhas críticas a respeito disso. Então o indivíduo tem que... Esses profissionais têm lá os motivos deles, mas a gente pode discordar, né? E a gente pode trabalhar com equipes que não trabalhem assim. Fiquem atentos quando vocês forem trabalhar, para vocês discutirem esses protocolos, aceitarem ou não entrar para equipes que tenham determinados protocolos, né? Ok? Respondi mais ou menos, Andréia? Gostei que vocês falaram, porque deu uma oportunidade da gente conversar a respeito, né? Oi, professor, respondeu sim. Obrigada. Sim, Gabriela. Não, ia só falar que respondeu sim. A única coisa que eu acho que talvez, não sei, talvez deveria ser um pouco mais pensado em questão de legislação, porque isso é totalmente um distúrbio, né? Porque a pessoa, ela tá, de repente, no lugar de ser... Né? No lugar de 2 anos em estar no peso, talvez deveria pensar mais, ok, vamos trabalhar 2 anos a questão psicológica dessa pessoa, e aí se realmente nesses 2 anos ela ainda tiver com peso, mesmo fazendo acompanhamento psicológico e ainda manter esse peso, aí sim, porque para mim é um distúrbio que precisa ser tratado antes, porque a cirurgia depois vai ser sofrida para ela, todo o protocolo da cirurgia depois. E se ela não mudar o jeito dela de pensar, ela vai engordar de novo, então não vai adiantar muito. É muito grave, é muito grave. Isso que você está falando é fundamental, e num dos slides aqui a gente é motivo para nós, na avaliação psicológica, considerarmos aquela pessoa inapta para a cirurgia. E é muito frustrante. Claro que vai ter profissional que pode considerar apto, viu? Porque a pessoa daí ela vai procurar outro profissional para... Se ela teve avaliação inapta e é de uma equipe e ela quer fazer a cirurgia, às vezes ela vai procurar outro profissional para ela conseguir um laudo de apto. Mas é muito arriscado. Você falou uma coisa muito importante, porque ela vai ter muito comprometimento depois, e principalmente se ela for psiquiátrica, porque uma coisa é ela ter danos psicológicos, ela ter comprometimentos psicológicos e até transtornos alimentares, viu, Gabriela? E isso é uma coisa já bem importante. Agora, se ela ainda for psiquiátrica, ela ainda estiver tomando medicação, ou ela tiver indicação de medicação, porque nós, psicólogos, vamos tratar isso no diálogo, nas nossas técnicas de psicologia. Mas nós também consideramos aquele paciente comprometido, que está com alguma psicopata, que ele precisa de medicação. Então, aí ele tem que passar por um psiquiatra. Quando ele passa por um psiquiatra, aí é que a gente ainda vai configurar mais esse quadro. Então, ele é considerado não apto. Se ele tiver... mas ele está medicado. Então, temos que ter um prazo de preparação que, ok, não vamos dizer não vai fazer agora, por um tempo, enquanto não fizer o acompanhamento. Isso deveria ser realmente levado bem a sério, né? Veja, olha, nessas condições aqui, a gente estaria conversando, Gabriela, no item 2, que é a presença de psicopatologia, que é necessária de ser tratada, mas que ela pode desencadear, por causa de múltiplos fatores. Um dos itens é aquele lá da infância que a criança levava tudo à boca, lembra? Que a gente falou? De observar a criança quando ela é pequenininha, que a família cuida, etc. e tal, mas ela não sai, ela não abandona essa fase. Então, nós, na psicologia, chamamos o indivíduo está fixado nessa fase. E aí ele aparece aqui em forma multifatorial. Por exemplo, ela não conseguiu deixar de levar tudo à boca, e isso se configura no hábito familiar, ela tem um sofrimento muito além do que é suportável no preconceito social, na maneira como ela encara o preconceito, porque tem muitas formas do indivíduo lidar com esse preconceito. Então, eu não sei de onde tiraram isso, na nossa cultura, de que o obeso, o gordinho, é o gordinho engraçado, né? E um outro dia eu estava vendo uma reportagem daquele rapaz, daquele senhor, já é um senhor agora,
que foi obeso sempre e fez a cirurgia, o sobrenome dele acho que é Hassum. Eu estava vendo uma entrevista dele, dizendo que ele foi na escola sempre o amigo gordinho engraçado e tal, por isso ele se dedicou ao humorismo, e ele é humorista, e que quando ele fez a cirurgia, que era uma coisa que foi muito importante para ele, que agora a mudança do corpo dele, os exercícios, toda aquela organização dele, ele ouve com frequência de que ele era engraçado, e agora ele não deveria ser mais humorista, porque ele perdeu a graça, porque ele não é obeso. Quer dizer, a cultura é tão cruel com o indivíduo que tem condição de continuar sendo agressivo com a pessoa, mesmo depois de toda a organização e reorganização da pessoa. Quer dizer, nós sabemos ser cruéis com as pessoas, nós sabemos ser ruins, o termo é, desculpa, na psicologia o termo é esse mesmo. Então, nós sabemos ser agressivos com as pessoas, brincando, sorrindo, caçoando, fazendo piadas, bullying, apelidos maldosos, que é a tradução de bullying, comentários grosseiros, comentários ofensivos e humilhantes nas relações próximas. Então, nós sabemos ser especialmente cruéis. Então, entre os casais, nas relações conjugais mistas ou não mistas, quer dizer, heteroafetivas ou homoafetivas, os relatos são assustadores. Então, se vocês se formarem nutricionistas atentos aos aspectos psicológicos, vocês vão ficar surpresos de como isso afeta a condição do indivíduo, a sua disposição ao tratamento, e como as pessoas às vezes não refletem muito sobre tudo o que vai acontecer com ela quando ela opta pela cirurgia e quais os motivos pelos quais ela deveria fazer a cirurgia. Isso tem que estar muito maduro para a pessoa, porque daí ela vai levar exatamente como tem que levar todas as sugestões, correndo todos os riscos, mas todas as sugestões da equipe, né? Então, veja, a gente conversar sobre cirurgia e sobre a condição do obeso mórbido não quer dizer que a gente seja a favor ou contra, mas a gente, como pesquisadores, como estudantes, e agora vocês na graduação, a gente deve estudar todas as possibilidades e todos os condicionantes, né? O que pode acontecer, né? Que é conhecer muito bem o procedimento, sabendo de todos os riscos e de todos os benefícios, né? Não estudar só benefícios e ficar se enganando que vão ser só benefícios, né? Então, a psicodinâmica desse obeso mórbido deve ser considerada sobre esses aspectos aqui. Primeiro, é que essas pessoas, a maioria delas, trazem muitas alterações emocionais, que são determinadas pela obesidade. Então, são pessoas, às vezes, muito resilientes, que aguentam muito frustrações, e que são pessoas habituadas a mentirem sobre a sua real sensação e sobre seus próprios sentimentos. Então, elas aparentam ser pessoas muito felizes, mas elas só estão felizes quando elas estão na ingesta de muitas porções calóricas. Então, na verdade, ela tem uma personalidade frágil. Ela não é exatamente daquele jeito, mas ela se torna assim para ela ter prazeres. E para ela ter essas conquistas que ela tem, mesmo em detrimento, né, quer dizer, mesmo considerando o aumento de peso. Então, as fases que essa pessoa passa, ou a maneira como ela narra essas fases da evolução da obesidade dela, vai ajudar a compor o perfil desse futuro operado, desse futuro paciente que foi operado. Então, tem a vantagem de uma nova construção de imagem corporal, que já é uma imagem conhecida, né? Quando ele começa a eliminar peso, ele vai voltando para aquela condição que ele conhecia, né?
Por exemplo, algumas pessoas relatam que quando elas começam a engordar, e começaram a engordar, começaram a bater o corpo nos móveis. Por exemplo, tem manchas, hematomas e manchas roxas no quadril, porque antigamente passava muito bem ali perto daquele móvel, e agora não passa mais. Então a pessoa não tem claro para ela um esquema corporal adequado ao ambiente. Então ela começa a dizer, olha, eu comecei a perceber que eu não passava nos lugares, que eu não entrava direito, confortavelmente na porta do box do meu banheiro. É uma coisa assim, cotidiana, né? Eu comecei a perceber que eu não me sentava direito, confortável, na poltrona da minha casa. Quer dizer, eu não estava cabendo na poltrona da minha casa. Então, as pessoas começam a relatar isso, e se elas fazem a cirurgia, isso pode ser um reforçador, que o tratamento está dando certo e que ela está bem adaptada, quando ela começa a experimentar as alegrias de ter de volta a sua rotina, aquela adaptação no seu ambiente. Porém, ao mesmo tempo, se essa pessoa já tinha sintomas depressivos, ansiedade, se tinha uso de substâncias, e aí a gente pode falar daquelas que são lícitas, né, que é aquele álcool e a cerveja, e o etílico todo permitido, e do ilícito, né, então pessoas que fazem uso de entorpecentes, ou que têm alterações comportamentais severas por causa disso, né, no caso do alcoolismo, no caso do tabagismo, enfim, essas pessoas, a gente precisa de real atenção a elas, porque o perfil pode ser muito alterado por conta da vulnerabilidade do vício. Então, a gente sabe que uma substância pode ser considerada pesada ou leve, dependendo do grau de vulnerabilidade do indivíduo. Quer dizer, então, a gente pode discutir, mas tal entorpecente não é pesado. Mas, por incrível que pareça, ele é considerado pesado pelo tanto de vulnerabilidade que o indivíduo tem de aquilo se tornar um vício para ele. Então, já altera o perfil daquele indivíduo que vai ser indicado para o tratamento radical da cirurgia, porque a gente precisa de adesão dele. E a ele é dito, olha, é bom que você elimine o tabaco e o álcool por tanto tempo. E quando você tiver autorizado, é bom que você tenha conscientemente a atitude de que você é vulnerável. Então, assim, é como se os médicos e psicólogos e nutricionistas dissessem, você não é confiável. Então, você mesmo não deveria confiar em você. Vou tomar essa cerveja depois de operado, né? 6 meses, 8 meses, 1 ano depois. Bom, o paladar dele se alterou de tal maneira que aquilo que ele achava ruim, por ser amargo, ou por ser azedo, ou por ser... Enfim, os sabores, a forma de perceber os sabores se altera. E aquilo que era... Vamos supor que a pessoa nem tomava muita cerveja porque considerava amarga, de repente agora ela começa a achar que é saboroso, associado à frustração de não comer o que ela comia antes, ou de que ela poderia comer antes, ela vai começar a se dedicar ao álcool, um perigo seríssimo. Então, ela não tem perfil se ela faz uso de algum tipo de álcool em excesso, ela não deve... Primeiro ela tem que resolver isso, assim como a Gabriela estava falando. Primeiro resolver isso. Ter consciência disso, para depois entrar nesse protocolo. Então, tem que lidar com expectativas, fantasias, os resultados reais, as dificuldades e até as frustrações. Então, são itens muito consideráveis. Tá bem? Bom, em geral, essas pessoas têm muita expectativa que vão além do emagrecimento. E daí tem que lidar com aqueles conflitos interpessoais, né? De pessoas que estão falando, de pessoas que estão brigando com ela para ela não se alimentar assim. Eu considero, Gabriela, vou falar direto para você, que eu estou vendo a sua fotinha aqui,
eu considero esse espaço de sobrepeso um espaço de muito desconforto, tá? E de muito trabalho nosso, que exige muito dos profissionais, o sobrepeso. Agora, a morbidez é um caminho, nós estamos no grave, gravíssimo. Então, agora a conversa com o profissional mudou. Então, nós não estamos mais assim, querendo e tentando usar técnicas e meios para aquele indivíduo aderir ao tratamento. Não, agora nós chegamos, agora o papo aqui é outro. Agora nós temos riscos eminentes. Por enquanto aqui a gente não tem, o indivíduo nem se sente ameaçado. Ele está lidando, ele não sabe, por exemplo, que ele já está diabético. Ele está lidando. Então, ele está supervalorizando o prazer que ele sente no alimento. E eu adoro comer, e eu estou feliz, e nananã, e o peso chegou aqui. Agora o papo é reto e é de dor, ele tem que encarar. Ele vai ter que encarar isso, é como se ele tivesse que olhar de frente a sua própria conduta histórica e o resultado dela. Porque nós estamos numa situação que ou esse indivíduo aceita o diagnóstico, ou ele vai ter outras vulnerabilidades. Então, é aquele indivíduo que se entope de medicação, é aquele indivíduo que trata e diz, eu sou diabético mesmo, eu como, depois eu tomo remédio. Então, ele vai levando isso de forma irresponsável. Desculpa usar o termo, né? Mas tem pacientes que não aderem ao tratamento e que aceitam, assumem essa condição de irresponsabilidade com a própria saúde. Isso tem que ser dito. Pode ser impactante para o paciente, pode ser muito difícil para o paciente, mas deve ser dito, porque a gente tem que cumprir a nossa tarefa como profissional, né? Então, assim, ele está em risco físico e em risco emocional. Ele tem que ser exposto, tem que ser expostas todas as dificuldades e toda a limitação de ordem psíquica. Isso tem que ser dito ao paciente. E a gente diz que ele ele tem que ser racionalmente informado, tá? Ele tem que julgar a sua condição. Ele vai chorar. Ele vai sofrer. Ele vai, talvez, até falar mal da gente se ele sair do nosso tratamento. Nós temos que cumprir a nossa tarefa, esse compromisso. Sabe aquele juramento que a gente faz quando vocês vão fazer, quando vocês se formarem? Tem que se comprometer com o paciente. E você dá a chance para ele decidir. Por isso que é considerada eletiva, né? Então, todas essas situações aqui, estão diante do paciente para configurar o perfil dele. Então, por exemplo, a condição dele em comprometimento oral, né, de dependência, submissão, insegurança, por isso ele pode fazer uso do alimento, né, porque ele está inseguro, porque ele está submisso, porque ele está sofrendo, porque ele não tem jeito, porque a família dele sempre foi obesa, porque todo mundo enche o saco dele. Ele pode falar tudo isso, mas isso revela uma profunda insegurança de lidar com as suas próprias decisões. Ele pode ter um comportamento que nós chamamos na psicologia, gente, de obsessivo-compulsivo. Em geral, o obsessivo sempre vem acompanhado o comportamento obsessivo sempre vem acompanhado de comportamento compulsivo, tá? Porque na psicopatologia a gente diz que o indivíduo pensa muito, repetidamente, então ele está obsessivo. Nós dissemos que se ele pensa, muito provavelmente o seu comportamento o direciona a ação. O comportamento já é a ação, né? Mas compulsão, quer dizer, com um impulso para, né? A palavra com mais pulsão, né? Então, compulsão quer dizer numa força para. Então, por isso, muito comum o comportamento obsessivo vir acompanhado de compulsão. Por isso nós dizemos neurose obsessiva compulsiva. Tudo bem? Fica claro esse conceito? Tá? Obsessão, muito pensamento. Compulsão, muita ingesta, neste caso aqui, especificamente da alimentação. Assim, o indivíduo não se levantou da cama,
e já pensa o que vai comer no café da manhã. Não terminou o café, já pensa o que vai comer daqui a pouco, no lanche, daqui 1 hora, daqui meia hora. E não terminou esse lanche, já está pensando e pergunta e já quer organizar o que vai comer no almoço. E no almoço já fica pensando o que vai comer na sobremesa. Então, ele é o tempo todo invadido por pensamentos ligados à ação de comer, de escolher, de comprar, de falar, de querer, de desejar, de experimentar, de buscar o tempo todo uma coisa. Então, assim, ele não tem descanso, ele não tem alívio mental. Porque ou ele está pensando, ou ele está fazendo, ou ele está pensando, ou ele está fazendo, ou simultaneamente pensando e fazendo, ligada à comida. Tudo bem? Então, por isso nós dizemos que é neurose obsessiva compulsiva. Só um detalhe aqui que vocês não tá nesse conteúdo, mas só um detalhe. Há uma diferença entre neurose e psicose, uma diferença marcante. Neurose é o tipo de ideias ou pensamento que incomodam a pessoa e ela não é um risco para ela nem para o outro. Ela é um risco mais contra ela. Então, assim, ela não atenta contra a vida. Um neurótico não atenta contra a vida dele, nem contra a vida de outros. Ele tem ideias e ele lida com essas ideias. Por isso nós estamos por aí, né? Todos nós temos um pouco de neuras para lá e para cá. Agora, o psicótico, ele é tão obcecado, ele pode ter tão acentuadas neuroses obsessivas dele, que daí ele atenta contra a vida dele e ele também é um risco para outros. Por isso que a gente diz que o psicopata, ou a gente sabe que o psicopata vai cometer coisas bem perigosas e danosas contra outras pessoas. Então, ele é um risco para outros e para si. O neurótico não, ele é um risco para si, né? Porque ele vai, naquela neurose obsessiva compulsiva, ele vai cometer coisas que ele não consegue lutar contra e que são prejudiciais a ele. Tá bem? Então, assim, toda a organização, todo o sentimento de desproteção e de pânico que a pessoa sente, ela sente muitas vezes por causa do pensamento obsessivo dela. E aí ela tem esse risco de aumento de peso no pós-cirúrgico, que é gravíssimo, que ele tem que estar muito consciente que se ele comer em grandes proporções, no começo ele não aguenta e depois ele vai descobrindo quais são as estratégias para comer, por exemplo, comer mais devagar e comer tipos de alimentos que descem mais confortavelmente, né? Então, aí ele vai ter o que as equipes chamam de reganho de peso. Isso é muito perigoso. E ele vai desenvolver, ele corre o risco de desenvolver crises de angústia e de pensamentos suicidas, porque agora não tem outra saída, né, gente? E agora a pessoa se sente tão frustrada, que ela pode atentar contra a própria vida dela. Tá? Então, autoestima muito comprometida, coragem, né, de tentar e até desenvolver até autoagressividade ou agressividade com outros. Tá? Em contrapartida, se o indivíduo é bem sucedido, né, se ele lida bem com a frustração dele, não quer dizer que ele não seja frustrado, mas se ele vai lidar melhor com a frustração dele. Alguns pacientes usam esse termo aqui, eu renasci, eu me tornei uma outra pessoa, eu estou renascido, eu estou fortalecido, eu me sinto bem, né? Então, assim, se a gente for falar em critérios estatísticos sobre o sucesso e os insucessos das cirurgias bariátricas, alguns estudiosos insistem em dizer, pelos números que eles têm, de que os sucessos são muito maiores do que os insucessos. Mas os insucessos são insucessos mesmo. Muitos não são só porque o indivíduo ele voltou a ter peso. Não, alguns vão a óbito mesmo. Né? Então, pode acontecer e compõe os riscos da cirurgia, né? Do próprio processo, né? Pré e pós-cirúrgico. Aqui, aquele slide que eu fiz referência, que pode considerar o indivíduo inapto,
e não preparado para fazer qualquer tipo de intervenção. Não é só a cirurgia definitiva, como é a Slim, ou que é a redução do estômago, que deixa com 3 a 11 centímetros, 3 por 11 centímetros de tamanho, ou aquela que é intestinal, que é a bypass, que também pode ser muito comprometedora e pode até ter reversibilidade, mas qualquer uma das intervenções, se tiver comprometimento psíquico a ponto de se tornar um comprometimento psiquiátrico, vocês estão entendendo, né? Quando a gente fala psicológico, dá a impressão de que é mais leve do que psiquiátrico. Não necessariamente, tá? Pode ser muito severo, mas não cabe medicação. E pode ser até leve, por exemplo, com sintomas de apneia, de sono, ou com insônia, e que requer medicação. Então, os transtornos depressivos, afetivos bipolares, ou de psicopatias, esses não são recomendados. Por isso a pessoa vai ser considerada inapta, tá? Bipolaridade também é uma psicopatologia já antigamente chamada de psicose maníaco-depressiva. Então, ora o indivíduo fica eufórico numa fase maníaca, ora ele fica... Ora não é nem diferença de 1 hora, viu? Em momentos ele tá muito eufórico e às vezes pode ser 3, 4 segundos, a pessoa cai numa tristeza profunda e chora desesperadamente. Então, são picos de emoção muito grande que o indivíduo desenvolve, por isso é considerado bipolaridade, né? Ou está num polo ou está no outro polo, tá? E são cuidados que devem ser muito, que os profissionais devem ter muita atenção, porque podem configurar em má evolução do pós-operatório. Por exemplo, se uma pessoa é vulnerável a vícios, pode significar que ela também seja viciada em determinados alimentos. Tem disposição para a repetição daqueles alimentos. Não estou falando quimicamente, tá? Mas ela tem um desejo profundo, estou falando psicologicamente. Pode haver explicação química para isso também, mas, como é no caso do alcoolismo, mas, se ela tem vulnerabilidade a vícios, significa que depois do pós-operatório, ela pode não respeitar esse limite dela. E daí ela não ser considerada apta. Tudo bem? A gente não fecha a questão, mas a gente coloca o item para a gente discutir. Concorda? A gente não vai... então ele não deve fazer nunca. Não, calma. A pessoa tem que tratar. Eu gosto muito de beber e eu aumento muito de peso. Eu não posso fazer cirurgia? Bom, a equipe vai dizer, cara, 0 álcool. É sofrido por causa da família. Bom, 0 álcool para a família. Por que não? Porque isso é um projeto familiar. Se o indivíduo for optar por essa cirurgia, gente, é uma família inteira que entra nesse esquema de menores porções, de tipos de alimento. Eu recebi um senhor que foi fazer, ele fez umas 3, 4 sessões comigo apenas. Ele queria conversar com uma psicóloga que tivesse experiência nesses assuntos. E aí disseram para ele ir lá conversar comigo. Ele não queria fazer psicoterapia, tá bem, mas eu quero conversar sobre a situação que eu estou vivendo atual. Ele estava enlutado, a esposa tinha falecido, depois de 4 anos de cirurgia bariátrica. Ele estava muito triste. Era um senhor de acho que uns 68 anos, quase 70. E ele me contou toda a história. E ele me disse que a esposa tinha 60 anos quando fez a indicação, tinha comprometimentos, né? Teve que retirar a vesícula e teve muitos comprometimentos, e blá, 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 blá. E ela fez aquela cirurgia bypass, que é a do intestino. E essa senhora, ele disse várias vezes para mim, olha, minha esposa, ela gostava de comer. Então, no começo, ela fez direitinho, porque ela não suportava de comer, né, a quantidade. Ela fez direitinho, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo horrível. Tá bem. Ela era muito boa cozinheira. Então, ela fazia pães variados e tal. E ela fazia pães caseiros, aquele pão salgado caseiro. E eles ficavam enormes e eles eram muito macios. E ela gostava muito de comer aquele pão.
E eu descobri que ela fazia assim, ela fazia o pão, punha na mesa, e quando ninguém estava vendo, ela ia lá e comia porções muito generosas. Se ela comesse só um pedacinho, não seria um problema. Mas ela comia porções muito generosas e colocava leite condensado. E eu fiquei tão decepcionada quanto ele. Porque não decepcionada com a pessoa, mas decepcionada com a história, com o histórico. Como alguém pode, quer dizer, é porque não tem uma consciência plena da sua condição, não é? Como alguém pode achar que quando ninguém está olhando, a porção que eu estiver comendo com leite condensado não vai me prejudicar? Então, assim, é quase uma dificuldade cognitiva da pessoa entender que aquilo é contra ela. Então, ela teve muitas infecções por causa desse comprometimento. E, na verdade, ela foi a óbito por causa das infecções, porque a sua imunidade já era muito baixa, por causa de menos alimentação, menos quantidade quando ela não podia, então a sua imunidade e as infecções todas tomaram conta e deu a entender que ela, a explicação foi que ela teve infecção generalizada. Então ele ficou muito triste, ele disse, eu tenho muita tristeza porque ela gostava de comer. Então ela não teve consciência do risco de morte que ela corria. É possível mesmo acontecer isso. Bom, já estou caminhando para o final, tá? Estou perturbando hoje vocês, estou cansando vocês, né, gente? Desculpa. Estou falando mais devagar, né? Então, quando a pessoa vai enfrentar esse momento da vida dela, ela tem que passar por uma bateria de testes para a gente considerar ela apta ou inapta. E se ela reprova, a gente diz que ela reprova, né? Mas na verdade ela não tem que passar, né? Ela tem, os testes determinam o perfil dela, como ela está naquele momento. Então esses testes psicológicos foram preparados ou para conhecer o grau de consciência da pessoa, os tipos de personalidade, a inteligência, medir a inteligência dela, as conexões que ela faz. Então, assim, o primeiro teste é de inteligência, depois o outro item de avaliação da personalidade do indivíduo. Também dá para reconhecer comportamentos, tem testes que dá para reconhecer comportamentos compulsivos e até grau de compulsividade. Dá também para reconhecer se o indivíduo é vulnerável ou se ele está comprometido com a ingesta de álcool e outras substâncias. Então, tem um teste chamado PMK, que eu não sei quantos de vocês já fez esse teste, quando vai fazer psicotécnico do Detran, do trânsito, que você segura o lápis, 2 lápis, um em cada mão, e você tem que reproduzir um desenho, sem colocar o cotovelo na mesa. Então, esse traço identifica delírio tremens, que é aquele delírio da obesidade, do alcoolismo. Então, para pessoas que vão fazer exames psicotécnicos para letra de carteira, por exemplo, que vão dirigir ambulância, vão dirigir caminhões, vão com cargas perigosas, com cargas inflamáveis. Então, eles têm que fazer um tipo de psicotécnico para ter aquela carteira profissional, aquela carteira de trânsito de motorista profissional. Então, eles têm que passar por esses exames que eliminam a hipótese de que o indivíduo seja alcoólatra. Então, se ele for vulnerável, ou se ele tiver comprometimento com o álcool, aparece no teste e ele reprova no psicotécnico. Técnicas projetivas, ou HTP e esse PDET, eles são testes de imagem, de desenhos. O indivíduo desenha, e aí a gente analisa o desenho, e o desenho é revelador da pessoa. E também testes de escala sobre a imagem, a autoimagem. Vejam como na psicologia é muito importante, vocês estão tendo uma formação bem importante aqui na São Camilo, de valorizar a imagem que o indivíduo tem de si mesmo. Então, a imagem
quer dizer, a subjetividade mental, a opinião que o indivíduo tem sobre si mesmo, a imagem corporal que ele tem de si mesmo, e nas perspectivas de tratamento da obesidade e na superação do que ele está entendendo que são os estigmas da obesidade e do que o indivíduo entende de preconceitos. Alguns dizem, quando eu emagrecer, eu vou parar de ouvir essas coisas que me incomodam tanto. Quer dizer, as pessoas são, sim, afetadas pelo preconceito, pelo comentário, pela opinião dos outros sobre a vida dela, sobre o corpo dela e sobre até a condição dela, de obesa ou não. Professora? Oi. Pois não, André. Sobre as escalas de autoimagem, tem alguma que você reconheça como mais eficiente ou mais fácil de ser aplicada? Ou, enfim, alguma que você recomendaria para a gente dar uma olhada? Então, todos esses testes, eles são de uso exclusivo da psicologia, Andréia. Vocês não teriam acesso, nem poderiam usar, infelizmente. O que está acontecendo quando eu recebo alunos lá na clínica? Se você quiser visitar a minha clínica, você é minha convidada, e eu te mostro os testes. Aí eu te mostro os testes que a gente tem lá, que a gente usa na bateria de testes, tá? Eu te mostro como são os testes, mas ele é de uso exclusivo. O Conselho Federal de Psicólogos impede as pessoas, porque quando você vai comprar os testes para aplicar na pessoa, uma bateria, eles são numerados, sabe? Então, você tem que ter a carteira de profissional para você comprar os testes. Entendi. E aí, esses testes não podem ser feitos por pessoas que não são profissionais. O que acontece? Eu já recebi e recebo alunos que estão fazendo TCC que querem usar os testes, querem saber sobre os testes de preparação, ou de estresse, ou de ansiedade, ou de como a pessoa se vê e tal. E aí eu convido as pessoas para irem lá para mostrar, se forem da nutrição, já foram alguns alunos lá. E aí, a gente, em parceria, por exemplo, o professor de TCC de nutrição sugere fazer uma adaptação àquele inventário, àquele grupo aquele conjunto de perguntas, como se fosse um formulário criado pelo estudante de nutrição ou pesquisador de nutrição, para saber como é que a pessoa se comporta, entendeu? Então, ele é muito inspirado nos testes psicológicos, mas os testes mesmo só são usados pelos psicólogos. Entendeu? Ah, entendi. É que assim, eu vi uma vez uma escala de agora não vou saber o nome. Não tem problema. É de uma japonesa, é um nome japonês, Takeshisha, Sim, são métodos que são utilizados, né? Só que eu achei que o nutricionista pudesse utilizar. Não, se for teste psicológico, só pode ser a gente. Tá? Isso dá eu lembro que era uma escala assim, tinham vários desenhos de 1 a 10, com masculino e feminino, e aí tinha desde o mais magrinho até o mais gordinho. E aí você tinha que identificar como que você se enxerga, e aí você atribui um número. Então, e como que você gostaria da sua aparência. Aí você atribui um outro número. Entendi. E eu achei que o nutricionista pudesse utilizar esse tipo de escala. Então, se ele não for um teste psicológico, o que a gente pode fazer? Olha, você pode entrar no Conselho Federal, no site do Conselho Federal de Psicologia ou no Conselho Regional de Psicologia, e lá na cabeça do site tem, assim, um link para você entrar em testes, que são de uso exclusivo dos psicólogos, mas você não precisa pôr uma senha lá de psicólogo, você só vai conferir os nomes dos testes. Se esse teste que você está citando aqui, eu não conheço esse teste, mas se você colocar esse nome lá e ele não aparecer, então ele não é uso exclusivo dos psicólogos. Entendeu? Ah, tá. A Luísa colocou o nome aqui, é o teste de Takeshita. Isso. Se ele é um teste da nutrição, se for desenvolvido por algum nutricionista e ele não se configura um teste psicológico, é apenas um método que o nutricionista pode usar, então aí ele não é uso exclusivo da psicologia. Aí, ok, vocês podem usar e interpretar dentro da perspectiva nutricional, tudo bem. O livro da Alvarenga, da Marli Alvarenga, traz um capítulo exclusivo sobre avaliação,
se você quiser ler. Eu tenho o livro, sim, eu vou dar uma olhadinha. Se você tiver, dá uma olhadinha. Eu acho que é sobre avaliação, quer ver? Eu já estava lendo, tem capítulos que eu não li ainda inteiro, mas ela fala sobre abordagem cognitivo-comportamental. Então, é na página 299, se você quiser ler. Daí ela cita que são para informar os nutricionistas, mas se for um método da nutrição, como muitos pesquisadores têm feito para poder identificar aquele paciente, ok, vocês podem estudar o método, podem fazer, eventualmente pode fazer formação no uso do método, né? Que são vários os métodos que vocês aprendem para poder ter adesão desses pacientes, não é? Agora, se ele for, você confere lá no site do Conselho Federal de Psicologia, se ele for só uso exclusivo do psicólogo, aí não dá, a não ser que você vá, que nem eu estou te convidando a ir na clínica, você vê os que a gente tem lá, né? Nós temos uma prateleirinha lá de uso de testes, porque a gente usa para avaliação em geral, avaliação psicológica em geral, não é só para avaliação para bariátrica ou para, no caso, a gente usa a avaliação geral, assim, crianças que não vão bem na escola, distúrbios escolares, a gente faz avaliação até para uso de arma, a gente dá laudo para pessoas comuns usarem armas ou para pessoas que vêm indicadas, a gente faz até avaliação psicológica para pilotos de avião, né, para a ANAC, então, assim, e daí a gente faz também para a bariátrica. Só que se a gente usar um desses testes para reconhecer como é que está a imagem da pessoa, a gente não precisaria um específico só de imagem, entendeu, Andréia? A gente usa que nós chamamos de projetivo, que a gente mostra imagens para a pessoa ou a pessoa desenha. Tá. Daí a gente não precisa um específico sobre alimentação. Uhum. Entendeu? A gente tem testes já que são preparados para a própria personalidade da pessoa, projetivo mesmo. Tá, joia. Obrigada, professora. Se expliquei corretamente. Não, explicou sim. Ótimo. Então, o pré-operatório a gente já falou, deixa eu ir adiante para a gente não perder tempo. E o pós-operatório, que é o mais dramático, que a gente já veio conversando. Então, a gente tem que localizar essas expectativas do indivíduo e reconhecer que nível de insegurança ele tem, tá? E nesta preparação, se não tiver boa adesão, aí a gente tem que lidar com o infortúnio de preparar a pessoa para aquilo que é mais grave. Nesse caso de baixa adesão no pós-operatório, pode ser que essa pessoa também seja encaminhada, ela não tinha problemas ligados à psiquiatria e agora ela passa a ter, entendeu? Então, ela está sendo tratada pela equipe e na equipe reconhece-se que ela está com algum comprometimento psiquiátrico e aí ela poderá ter um acompanhamento. Isso pode não ter sido detectado antes e com o pós-operatório pode aparecer, então nada impede que o cirurgião, até que ela alcance um patamar de emagrecimento, até que ela se estabilize com o pós-operatório, ela pode ter ajuda psiquiátrica, que se eles reconhecerem que é bem-vinda, pode ajudar muito no tratamento no pós-operatório, por causa das mudanças rápidas de hábitos, por causa do sentimento de perda, de autonomia em relação ao alimento, porque a gente diz assim que a pessoa tem uma espécie de luto de não comer temporariamente aqueles alimentos que ela não pode comer, quer dizer, não é para sempre, né? É só para ela se adaptar à menor ingesta, né? E, por último, a gente diz, olha, os benefícios que ela tem de emagrecimento vão gerar também, ou podem gerar, entusiasmo. A pessoa pode ir ficando tão reforçada de que ela está eliminando peso, que ela vai desenvolvendo o que nós chamamos de self-mental. Então, assim, o indivíduo, ele está lá no interior dele, lá dentro, na parte mais profunda da sua mente, ela está feliz e está realizada que ela está conseguindo esses avanços. Então, isso
A gente tem que cuidar de que ela, de fato, tenha consciência de que ela está em avanço. Porque se ela desenvolver um self frágil, vai ser muito comprometedor a ela. Então, ela pode ter resultados muito ruins. Tá bem? É isso. Ó, dia 30, avaliação. Alguém quer perguntar uma coisa? Quer falar uma coisa? Eu vou colocar em seguida o Forms, que vai fechar amanhã, 1h, tá bom? É 24 horas, infelizmente. Mas aí vocês fazem bem rapidinho, para não ter problema, tá? Tem uma pergunta? Querem falar uma coisa para mim? Querem sugerir uma coisa? Querem... Nós começamos uma conversa sobre a preocupação com a prova, não precisa ter, viu? Vai ser simples. Todo mundo vai tirar nota 2,5. 2,5 não é uma nota ruim nesse caso, é uma nota necessária. Tá bem? Só confirmando, professora, é dia 1º, né? Você tinha falado dia 30? Eu falei 30, porque eu errei, desculpa. Aqui. Olha, Gabriela, tá 1/9, pelo amor de Deus, gente, 1/10. Agora que eu vi, oh meu Deus. Eu falei errado, desculpa, Gabriela, hoje é 24. Só claro. Para ter certeza. Dia 1º, aqui, ó, tá até aqui, oh meu Deus. Perfeito. Desculpa, ai, meu Deus, ninguém falou que tava 9 aqui, eu teria consertado. Agora não dá porque ele tá no PDF, mas tudo bem, 1/10, Gabriela, só reforçando. Tá, perfeito. Obrigada, professora. Bem, vocês têm a aula toda, eu vou ficar aqui disponível com vocês, vai dar tudo certo. Tá? Vocês vão ficar bem